tema da mensagem de hoje é este: de volta para a casa do Pai. Entre a herança e a volta para a casa do Pai, o filho pródigo passou por 4 etapas. Todo filho pródigo passa por etapas terríveis na vida. No entanto, nem todo filho pródigo consegue a última etapa, que é voltar para a casa do Pai. Acredite no que eu vou te falar: tem filho pródigo que morre fora da casa do Pai. Bom, este aqui voltou para a casa do Pai. Levante as mãos aos céus e diga: filho pródigo, filho pródigo, volte para a casa do Pai, antes que o Pai volte para você. Filho pródigo, volte para a casa do Pai, antes que o Pai volte para você. Filho pródigo, volte para Jesus, antes que Jesus volte para você. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos aprender bastante com a palavra hoje. Pai querido e Deus bendito, a tua palavra agora vai ser pregada. Use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e fale com cada pessoa que aqui está, inclusive com os filhos e filhas pródigas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Senta um minutinho, por favor. Na parábola do filho pródigo, encontramos 4 etapas ou fases que o filho pródigo passou. E dentro destas etapas, tem 2 momentos aqui: o quando ele estava na casa do Pai, e o momento que ele estava fora da casa do Pai. Então, enquanto ele esteve na casa do Pai, ele era feliz e não sabia. A primeira etapa é esta: ele estava na casa do Pai e ele era feliz e não sabia. Por que que ele era feliz e não sabia? Vou te mostrar por quê. Porque ele era o herdeiro de tudo. Ele era feliz e não sabia. Por quê? Porque ele era o herdeiro de tudo. Segundo, porque ele era o filho do patrão. Terceiro, porque ele era membro da família. Ser membro de uma família é importante demais. Você ter um pai, que era o caso dele, irmãos, ter a mamãe, ter pessoas assentadas à volta da mesa com você em uma ceia, isso é importante demais, gente. Ele era feliz e não sabia. Olha, ele era membro de uma família, ele estava ali entre os familiares. Ele era feliz e não sabia. Por quê? Porque ele era amado pelo Pai. O cara era feliz e não sabia. E mesmo assim, ele tinha tudo ao seu dispor na casa do Pai. Quantas vezes ele lavou a própria roupa? Quantas vezes ele engraxou as sandálias? Ou lavou os seus próprios pés? Porque lavar os pés naquela época era trabalho de escravo. Quantas vezes ele lavou a própria roupa ou os próprios pés? Quantas vezes ele pôs a comida, a própria refeição dele? É bom lembrar que naquela época não tinha micro-ondas, né, gente?
Hoje o menino quer alguma coisa, a mãe diz: ó, está no micro-ondas a sua comida. Naquela época não, tinha que ir lá no fogão de lenha. E ele era o filho do patrão. Ele apenas se assentava à mesa e tudo lhe era servido. Ele tinha tudo ao seu dispor na casa do pai. A insatisfação pode gerar na pessoa rebeldia. Uma pessoa insatisfeita, ela é rebelde, porque ela está insatisfeita. Então, quando ela está insatisfeita, nunca nada basta. Tudo sempre é satisfação, pode gerar rebeldia. Ei, Lúcifer era um anjo de luz, era um querubim ungido da guarda. Lúcifer morava no céu. O cara morava no céu. Entre os anjos ele era o maior. Ele era um querubim ungido da guarda, mas ele não estava satisfeito com o que ele tinha. Ele queria o trono de Deus. Entendeu? A insatisfação, a rebeldia de Lúcifer lhe custou o céu. Perdeu as prerrogativas de santidade, porque ele era um anjo santo, e se tornou demônio. Ele era anjo e virou demônio. Ele morava no céu e agora mora no inferno. E eu não sei como esse miserável tem condição de vir perturbar a gente aqui na terra. Estava no céu a serviço de Deus, aí se tornou o inimigo, o adversário. Por quê? Porque não soube valorizar o que tinha. Você sabe, você vem aqui na igreja, faz as suas orações em casa, ora, jejua, louva ao Senhor. Por quê? Porque você quer sentir um pouco da Shekinah, da presença de Deus. Eu estou pregando, sei lá, uma meia hora, e você está atento a cada palavra, porque você quer ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, que alegria a gente tem, né? Quando a gente sente a presença de Deus, como isso muda a nossa vida. Eu estou na presença do Senhor há 30 anos, porque eu ouvi a voz dEle, e uma vez que eu ouvi a voz do Senhor, mudou todo o meu ser. Agora imagine o Adão e a Eva, que não apenas ouviam, não apenas sentiam a presença de Deus, mas todos os dias, eles com os próprios olhos viam a Deus. Sem contar que além de sentir, ouvir e ver ao Senhor, eles moravam no paraíso. E vejam comigo aí, Lucas capítulo 15, versículo 12 e 13. Olha o que ele fez com a herança. E o mais moço, põe na linguagem de hoje. Certo dia, o mais moço disse ao pai: ei, pai, quero que o Senhor me dê agora, a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida dissoluta, cheia de pecado, e desperdiçou tudo que tinha, gastou tudo. Observem que ele pegou a herança e foi para uma terra distante, longínqua, um país distante. Isso quer dizer que ele saiu debaixo da supervisão do pai. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele sai debaixo da supervisão da palavra. E aí ele acha que pode fazer tudo. Ele pensa: agora que eu estou liberto mesmo. Ela acha que é feliz. Só que ela era infeliz e achava que era feliz. Essa moça que eu
não lembro o nome dela, fiquei com dó dela, porque ela dizia: agora é que eu estou feliz. A mesma coisa do filho pródigo, quando ele estava longe da casa do pai, o que ele pensava? Bom, agora eu vou gastar o meu dinheiro com quem eu quero, o pai não vai encher a minha paciência, o pai não vai dizer: guarda, compra uma casa para o futuro, vou gastar com o que eu quero, festas, e dinheiro compra amigo, dinheiro compra coisas. Você quer saber? Dinheiro compra até mulher. É só dar uma olhada nas redes sociais, meninas novas, rapaz, bonitas, lindas, com cada velho babão que eu vou te falar. Isso é o amor, gente, viu? É o amor, é o amor. Hein? O filho pródigo, agora nesse estágio da vida, ele era infeliz e achava que era feliz, porque ele está usando o dinheiro para gastar dissolutamente, com pecado, um monte de amigo bajulador, um monte de gente, isso, vamos fumar vamos cheirar, vamos beber, até acabar o dinheiro. Aí quando acabou o dinheiro, quando veio a crise, ele foi procurar ajuda, mas e cadê a ajuda? Onde estão os amigos? Deixa o dinheiro acabar, que você vai ver quantos amigos vão ficar do seu lado. E então, versículo 14 a 19, vejam, porque aqui nesta fase, ele vai ser infeliz. Próxima fase aí, ele era infeliz, conscientemente, onde? No chiqueiro. Agora ele é infeliz, conscientemente, no chiqueiro. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda, e este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Maior humilhação para um judeu era trabalhar com porcos. Judeu não toca, não cria e não come carne de porco. Onde é que ele vai trabalhar agora? Vai trabalhar com porcos. Caramba! Quando uma pessoa vira filha pródiga, o diabo quer humilhar esta pessoa a tal ponto de não haver mais nada para ela. Para o judeu, a grande humilhação era viver e trabalhar com porcos, e agora ele está entre os porcos. Agora ele é infeliz, conscientemente, e vive entre os porcos. E para piorar, ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Eita! Minha avó dizia assim: quem se ajunta com porcos come lavagem. Veinha tinha uma língua afiada. Bem. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo ele em si, pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Farei o seguinte: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Agora aqui, aqui, no mais baixo, quando o pai o vê, continuando, versículo 20, vejam isso, vejam. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Quer dizer que o pai continuava na expectativa: um dia o meu filho vai
voltar. Você pode ter se tornado pródigo, mas o pai não esqueceu de você. O pai está te esperando. Observem, quando o rapaz estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu, e o abraçou, e o beijou, mesmo estando ele cheirando a porcos, com os pés no chão, e sem o anel no dedo. Observem agora a primeira ordem dada pelo pai. Continuando, e o filho disse, lembra que ele estava ensaiando lá no chiqueiro? Lembra? Ele estava ensaiando no chiqueiro. Aí ele vai dizer para o pai, ó: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai não deu ouvidos. O pai ordenou aos empregados: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festa, porque este meu filho, não escravo, porque este meu filho estava morto e viveu, de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Ei, mesmo que você tenha se desviado, se tornado uma dracma perdida, uma ovelha perdida, ou um filho pródigo, Deus continuou te amando como filho, e está dando uma grande festa agora, por tua causa. Ele nunca te tratou como escravo. Para você entender, Deus sempre te viu como filho, como filha. Oh, glória! Se você é pródigo, volte hoje. Se é ovelha perdida, volte. Se não é pródigo, não saia por estes portões dourados, porque se você sair, você está ferrado. E se você ainda não entregou a vida a Jesus,